Boa noite a todos. Bem-vindos aqueles que estão aqui em corpo presente físico, mas muito bem-vindos aqueles que estão aqui em espírito, que vieram conosco estudar também a doutrina espírita. Então, hoje o capítulo 14, que é honrai o vosso pai e a vossa mãe. Este é um capítulo muito importante, que a gente aprende desde pequeno, honrar pai e mãe, né? E esse assunto hoje é piedade filial. Então, vamos ao que diz Jesus, né? Sabei os mandamentos, não cometeis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agrado a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Isso está em Marcos 10, 19, Lucas 18, 20 e Mateus 19, 18, 19. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Isso está em Êxodo 20, item 12. Então, o mandamento honrai o vosso pai e a vossa mãe é uma lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque como vamos amar o próximo, se aqueles primeiros que a gente deve amar quem é? O pai e a mãe. Porque o que nos deram a vida, né? Mas tem muitos ainda que dizem assim: ah, mas meu pai não deu bola para mim a vida toda. É o que a gente ouve hoje, né? Antigamente isso quase não acontecia. De pais abandonar os filhos, era muito raro. As famílias eram constituídas com 10 filhos, com 11 filhos, né? Mas o pai e a mãe dificilmente se separavam na época. Era difícil uma separação. E agora o que está acontecendo é muita separação. E é muita guarda compartilhada. E a guarda compartilhada muitas vezes, né? Tipo, essa semana vai ficar com o pai. Ah, mas o pai trabalha muito, o pai tem que jogar bola, o pai tem compromisso, o pai tem isso. A criança fica onde? Ou na frente do computador, a semana inteira, quer tentar com o pai, né? Então, dificilmente ele tem um diálogo com o pai. Então, isso está faltando, tanto dos pais como dos filhos, quanto dos filhos com os pais. Por quê? Aí é que fala da piedade filial, aí fala mais do que. E quando os pais estão velhos, estão doentes, aí os filhos ou botam os pais no asilo, ou põe os pais lá no fundo do quintal, lá tem duas pecinhas lá, deixa eles lá. Eles não incomodam. Quando eu receber visita, eles estão lá no cantinho deles. Isso é condenável para Deus. Porque assim como eles deram para nós quando nascemos, todo carinho, noites e noites em claro, quando a gente tinha aquela dor de barriga danada, né? Às vezes a criança 3 meses chorando. A minha sobrinha foi 9 meses chorando dia e noite. Nada aliviava. E a mãe já não aguentava mais. O pai cuidava um pouco, a mãe outro pouco, se trocavam. Então, tudo isso. E a gente tem que muito, muito agradecer aos pais. Mas aí tem muito filho que diz assim: ah, mas eu nem tive pai, eu me criei sozinho.
A minha tia que cuidava de mim, a minha avó que cuidava de mim. Mas isso não me importa, porque eles deram a vida, que é o mais importante. Você precisava, neste momento, reencarnar. Você pediu, você implorou. Aí agora, esses pais vão acertar com Deus. Eles vão ter um acerto com Deus, com a espiritualidade superior, vão. Mas nós temos que pensar assim, vocês me deram uma vida, se sacrificaram tanto por mim. E hoje em dia, muitas crianças estão realmente seguindo na rua ou na frente do computador. Isso é certo, né? Mas a gente tem que pensar assim. Deus foi tão maravilhoso, me deu esses pais para mim. Pelo menos meu pai, ele é um homem sério, ele é um homem honesto, ele é bom para minha mãe, ele não faz mal para minha mãe, o meu pai é bom. Não tem que amar meu pai. Porque, às vezes, até está no Evangelho, se você não consegue amar, mas você deve respeitar. Se você não tem aquele amor, porque o teu pai fez tanta coisa por ti, mas o respeito deve ter. É fundamental o respeito para com os pais. Então, honrar o pai e a mãe não consiste apenas em respeitar, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. E aí, então, a gente pensa que tem muito filho, né? Eu que tive um grupo de senhoras, eu participei, que nós íamos no asilo. Nós frequentávamos 2 asilos na época. E o que a gente via muito? Eu tive uma experiência muito ruim. Logo no primeiro mês que eu estava indo visitar os asilos, e eram asilos bem pobres de Sapucaia, que a gente chegou lá um dia fazendo um auê, porque às vezes a Mari, que era a nossa motorista, ela já chegou aquele dia, dando a beleza dela chegar aqui. E vem buzinando bem faceira, porque eles ficavam já no portão, na cerca, esperando a gente, fazendo a maior festa. Porque a gente levava biscoito, levava banana, levava coisa boa, um café gostoso para eles, né? E ficava lá conversando. A gente ia fazer uma prece com eles, eles adoravam. A gente ia sempre nas quintas-feiras. E aquele dia a gente chegou buzinando. Aí veio o ligeiro dono lá, fez assim para nós. Ah, o que será que houve? Aí a gente desceu bem pertinho, que pior. Dona Maria disse, não. Ah, e a Dona Maria era a coisa mais querida, ela era cega e ela era cadeirante. E aí ela estava ainda quentinha, gente. Nós chegamos lá, já fomos lá na cama dela, fazer prece, fizemos bastante prece. Enquanto isso, o dono do asilo lá, o gerente, sei lá, ele estava tentando ligar para o filho e a filha, avisando, né? Aí ele conseguiu ligar. E o que eles responderam? Ah, não, agora tu te vira, faz o enterro, faz o que tu quiser, nós já te paguemos. Aquilo me chocou tanto. Tanto que a minha todos ali, como assim? Se a gente não pode fazer isso, então nós temos que ter assim, de gente, sei lá. Porque nós saímos de lá, já fez bastante pressa, né? Aí, sei lá, falar com a prefeitura, enterrar também. Agora, pensa bem, tá? Nós pagamos bem vocês aí, mas vocês fazem o que quiser do corpo. Já imaginou? Se essa mãe foi ruim, foi uma ótima mãe, não importa. Mas o que eles fizeram foi horrível, eles vão pagar lá depois que desencarnar vai ser terrível. Fazer isso com a pobre mãezinha.
E assim a gente via muita coisa. E muitos lá no asilo não recebeu visita dos filhos, de ninguém. Era só nós, por isso que eles ficavam tão felizes. Quando a gente chegava lá, a gente já conversava. A gente dava uma balinha, eles ficavam fazendo certeza. Eles diziam assim, ai, que pena que vocês não podem vir mais vezes. Mas então é isso aí. Muito, muito acontece. Então a gente tem que pensar, raciocinar. Tem que orar muito por esses jovens que não estão tendo esse amor que a gente tinha pelos nossos pais, nós mais antigos, né? Claro que tem muitos jovens aí que adoram. A minha neta adora o pai e a mãe dela, graças a Deus, meu filho é um ótimo pai. Mas, então a gente pensa, o que será do futuro desses, porque aquilo que tu está fazendo com teu pai e tua mãe, provavelmente os teus filhos, quando tu tiver, vão fazer igual ou pior, né? Porque é a lei da ação e reação. Então, isso aí a gente sempre tem que aconselhar aqueles que são jovens agora. Por isso é bom aconselhar os jovens a entrar na doutrina espírita, na evangelização. É tão bom isso, porque orienta, porque fortalece aquele vínculo de pai e mãe, né? E aqui diz, ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que os ampararam quando pequenos, com a vida material que lhe deram e a vida moral. Muitas vezes se impuseram duras privações para criar esses filhos. Passaram por muitas necessidades. A gente sabe de muito pai e muita mãe que tem um pouco de a gente vê muita história na internet ou às vezes em depoimentos, né? De não ter comida. E do pai e da mãe não comer para que tivesse possível. Tinha só aquele pouco de pão, aquele pouco de café ou de comida. O pai e a mãe não comiam para os filhos comerem. Porque se dividisse entre todos, seria muito pouco. Não ia matar a fome. Então os pais deixavam de comer. E a gente vê ainda histórias assim, comoventes desse tipo de coisa, né? E aí quando Deus disse, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará, por que promete ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? A explicação se encontra nessas palavras. E Deus vos dará, aos quais, suprimidas na moderna fórmula do decálogo, e altera o sentido para recompreendermos aqueles dizeres. Então, na época, como iam nos ensinar eles que tinha vida no céu, que tinha vida depois desta vida, não dava. Então, Jesus dizia, né? Não, que Deus nos dará a terra prometida, né? Tão falado na Bíblia. A terra prometida. Mas essa terra prometida é o paraíso no céu, na eternidade. Então, os filhos devem sempre dar e nunca jogar os pais para os últimos cômodos da casa, senão também tem pais que moram com os filhos, mas que os filhos ficam, tipo assim, um casal. Ah, mulher, eu vou trazer o meu pai e minha mãe para morar aqui conosco, tá? Tu concorda? Ah, tudo bem. Porque a tua mãe pode fazer o serviço da casa, aí eu posso sair mais. Aí o teu pai pode fazer tal coisa, tu pode sair mais. Então, o que estão fazendo? Os pais de trabalhadores domésticos. Isso acontece muito.
os pais ficarem, os filhos são jovens, ficaram velhos. Ai, já está velho, não preciso mais passear, não, sou jovem, nós temos que usufruir da vida boa. Então, vamos deixar o pai e a mãe cuidando de você. Né? Então, isso acontece muito. A sogra ficar cuidando dos livros, dos netos, né? Mas isso, a gente tendo esse pensamento de orientar, e através do Evangelho, e através do estudo na casa espírita, por isso que é bom o estudo na casa espírita. Porque a gente, durante o estudo, a gente não só lê, a gente dialoga. É bom o estudo porque no estudo sai um assunto, às vezes nada a ver com aquilo, mas sai um assunto, aí outro debate, aí outro. É assim que a gente vai aprendendo. Um vai dando um exemplo, na minha casa aconteceu isso. Aí o outro assim, pois é, na minha casa também. Lá no meu cunhado aconteceu isso. Aí a gente vai falando de uma coisa e de outra, vai complementando aquele assunto. E às vezes a gente lê uma partezinha só, né? Mas a gente vem aí a gente vai aprendendo. Aí depois fazer tudo sobre a luz do problema dele. O Evangelho tem todas as explicações. E no livro dos Espíritos também. Todas as explicações, tudo que a gente tem a dúvida dele. Então, a melhor coisa do mundo é alguns pais, é certo, se descuidam dos bebês, que são para os filhos. Eles deveriam cuidar mais dessa atenção. Mas a Deus é que compete com isso. Não compete a isso censurar. Então, ele está livre. Se eles fossem mais modo. Porque às vezes o jovem ou a criança precisa daquele pai, daquela castigo, que deu uma reverência chinelada, precisa. Bem isso, meu querido. E além da caridade, manda ficar do mal também, seja indulgente para as imperfeições de outros, se não diga mal do próximo, esqueça depois da graça, até bonitos, quanto maiores são os ser, essas obrigações, elas tratam de benefícios para que os pais, depois dos filhos do lar, como é, se computa para levar todos os preceitos de Jesus, que é a boa próxima, e ter presente todos os filhos separados com relação aos estranhos, ainda mais em situações relativamente adequadas, porque talvez o passo principal no primeiro caso pode ser considerado crime, e o segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à impiedade. Não concorremos
graça, né? Mas, a gratidão pelo ser vivo, pai, mas também gratidão de alguém que teve bem, chegou, teve tantos problemas, essas pessoas que cheias de como ajudar. Claro, quem ajuda, Jesus já dizia, quem ajuda no coração de Deus, esquece, só está cobrando. Mas aquele que recebe ajuda, meio nato, ele perdeu muita coisa. De repente, já pode ficar mais então, quando tu faz mal, tu tem que, de repente, pagar. Muitos pagam a vida nessa vida. E outros têm vidas próximas, né? Então, o que a gente deve fazer? Ser bom sempre, tanto para pai, para mãe, mas a gente tem que admirar aqueles que não são pais também. E agora, todo o amor para mim. Esses pais que a gente deve sempre orar a Deus. O filho que recebe um pai do coração deve agradecer muito também. Porque é difícil a pessoa aguentar uma criança, mas eu conheço uma família que tem meu marido de outro, meio valente. E eu conheço eles há muitos anos. São muito novos. E a mãe, ela tinha, ela já estava a doença do bloco de vida. E a filha herdou essa doença, mas ela pegou só a canela, só a canela. A mãe não. A mãe teve sempre poucas cirurgias. E eu assisti ela depois do ensino dela com 14 anos. Ela disse que agora 62, 62. Ela começou a caminhar em 15. Aí depois a cadeira de rodas levantou, ela caminhava, eu pegava o braço dela, ela leva o jogo já quebrava. Já ia para o hospital. Mas essa menina sofreu muito. Não chegou a casa. Mas ela ajudou a cuidar dos meios. E agora, no último, uma coisa que surpreendeu para todos nós, ela adotou uma menina cega, bebê cega. Ela adotou e está cuidando. Claro que eu ajudo a gente, eu ajudo tudo, posso lá ajudar. Porque a mãe não quis a criança, ela deixou lá na UTI do hospital quando ela foi cuidar, né? Então, a Eliane, a mãe, ficou no hospital. E ela cuidando, toda dia ela ia lá no berçário para ela adora a criança. E ela via a criancinha, vestida da menina, toda enxugada. Meu Deus, a menina, essa pessoa vai entender, a menina, essa criança não vai ter. Não, ela vem lá, a vida física de mente, aí não pode. E essa criança já está 13 meses aí. E essa minha prima foi se apaixonando dela. Foi se apaixonando. E toda vez que ela dormia, ela subia lá e ficava lá segurando a mãozinha. E foi indo, ela falou para você ver. E será que essa mãe quer pegar essa criança? Ah, mas como assim? Já para quê? Eu vou ver para ela pensando, tá? Aí a enfermeira viu, sabia o problema dela. Ela sempre engessada, ela usa
Ela, a criança, o médico, você tem uma doença do tecido, mas é uma doença que ela tem que trocar o sangue a cada 6 meses. Ela não pode se machucar. Magia, qualquer parte que tem que pôr no hospital, não pode ser pública. E mais outra coisa, e a cegueira. Não tem igual a cegueira. E o maninho daqui. Ele é a mesma doença que o maninho fica. Ela engravidou de novo e a criança que é a mesma doença. Aí eu te digo, gente, eu não sei se eu tenho coragem de ficar. E muita gente diz que nada disso. Ela cheia de problemas, o médico sempre a criança com o menino, não tem máscara, não meio, olha ali. E ela está bem, ela sorriu o tempo inteiro. Ela não caminha, mal com a cabeça senta, ela sabe, ela tem doença, mas é menino que coisa, eu não sei até quando essa criança vai viver, eu não sei, mas ela vai se ela vai ter força, uma ajuda, né? Para cuidar dessa criança. Eu acho maravilhoso tanto ter mãe, ter pai, é maravilhoso. Mas o reconhecimento dos filhos para que os pais devem ter mais gratificante ainda, né? Como a direita de muita coisa, os pais da gente passou, a vida agora está maravilhosa, né? Tem máquina de lavar, tem máquina até de lavar louça, tem aspirador de pó, mas na nossa época, mais a casa ainda, não tinha só. E as mães batalhavam na roça, levar os filhos juntos, deixando uma caixinha, e assim, né? E ela os filhos toda hora na casinha. Isso deve ser feito sempre muito agradecido. Que Deus abençoe a cada filho. Neste momento, vai ouvir, eu puder, toda vez que eu puder, estar com você, eu vou dar a esse respeito. Jamais volte lá no fundo da casa dos pais. Não, tem que deixar melhor lugar. Tem que oferecer a melhor comida, né? Tem que ficar bem. Então é isso, meus queridos. Esse foi o nosso assunto de hoje. Agradeço a vocês, os pais. Eu sei, todos vocês foram ótimos pais e mais maravilhosos filhos. Com certeza.